Alô, alô, alô. Um segundinho para a gente organizar, porque se a gente vai falar de tecnologia, ela não pode se manifestar e dar problema. Então, vamos lá. Feito. Já tem aí, gente? Foi? Tá passando? Aí. Boa tarde, gente. Achei meio mole esse boa tarde. Vou dar uma segunda chance. Boa tarde, gente. Bora! Vamos incendiar essa parada. Antes de mais nada, então, obrigado, gente, pelo convite. É lindo esse espaço, parabéns por todo o projeto, Eduardo, parabéns pela coragem, né, de colocar esse projeto em prática, parabéns ao pessoal do projeto arquitetônico, obrigado a todo mundo que veio aqui prestigiar esse tipo de espaço, esse tipo de evento. Eu acho que se a gente vem para um espaço como esse, a gente está querendo entregar alguma coisa e todo mundo sai ganhando, né? Cada um de nós entrega um pouquinho e recebe muito mais. Também fiquei feliz de ver vários amigos meus, ex-alunos, parceiros, então estou me sentindo muito em casa. Deixa eu fazer uma rápida introdução. Opa, gente, tá? Deixa eu ver se vai, agora vai. Agora foi. Deixa eu fazer uma rápida introdução aqui. Eu preciso medir minha audiência aqui. Quem aqui já me ouviu falar em público alguma vez, seja presencialmente, digitalmente, só para eu... Tá legal. Então, até que tem bastante gente. Espero não ser muito repetitivo para vocês, e prometo que não vou ser repetitivo porque eu estou trazendo coisas inéditas, e para quem nunca me ouviu falar, eu espero trazer coisas que sejam úteis para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa formação. Eu tenho aqui, eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho, acho que 45, é isso, gente? Eu nunca sei. Quanto eu quiser, o pessoal diz assim, vai falando, né? Se me derem microfone, eu fico vários dias. Mas eu prometo ficar no 45, 50 minutos, por isso, eu estou acostumado a dar aulas de 5 horas. Eu vou tentar ser bastante ágil no meu compartilhamento de informações e vou tentar dar um buffet. Algumas coisas estão mais conectadas com o modelo de negócio, algumas estão mais com cultura, algumas estão mais com inspiração. Eu espero que nesse buffet todo mundo se sirva e saia feliz. E desse buffet, as coisas que eu vou falar aqui são só a nossa visão, não é o certo, não é o definitivo. Eu acho muito perigoso quando a gente se coloca como terrorista intelectual, né? Aquela pessoa que diz, ou a sua empresa faz o que eu, como consultor e como guru, digo, ou a sua empresa morre. Eu acho isso extremamente perigoso, até porque as verdades coexistem, né? Hoje em dia a gente está com muita dificuldade em entender coexistência de verdade. O fato da minha verdade ser verdade não significa que a sua verdade também não seja verdade. Então, o que a gente vai trazer aqui é verdade. Se a gente concordar, ótimo, mas se a gente não concordar, tudo bem. E o pessoal me convidou, provavelmente pelo tom provocativo. Então, se eu fizer bem o meu trabalho aqui, vai ter momentos que a gente vai ficar com frio na barriga, vai ter momentos que a gente vai se mexer na cadeira, vai ter momentos que a gente vai dizer, pera aí, que isso não existe, mas eu garanto para vocês que isso é parte da nossa jornada e no final fica tudo bem. Então, para todos que ficarem ansiosos, querendo anotar no celular, querendo anotar num caderninho as informações que a gente vai compartilhar aqui, eu já adianto, eu antecipo, como futurista, que no final do encontro vocês vão poder baixar o PDF com tudo que está aqui. Os vídeos não vão, obviamente, porque num PDF não vai o vídeo, mas na maioria dos casos vocês vão ver o link de onde vocês podem baixar, e esse PDF vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. Se vocês quiserem ficar mandando para todos os amigos, todos os colegas, não tem problema, open source é um dos pilares da forma como eu trabalho. Então, já fizeram palavras muito elogiosas a mim, eu agradeço e acho que não sou merecedor disso, mas eu tenho que me apresentar porque a apresentação ajuda a entender as ideias que a gente defende aqui. São associadas várias tags ao meu nome, uma delas é empreendedor. Eu ajudei a cofundar várias iniciativas da nova economia, aceleradoras de negócio, laboratórios de Big Data, consultorias, plataformas digitais. Ajudei a cofundar um organismo que eu tenho muito orgulho, que é a Perestroika. A Perestroika é a maior escola de atividades criativas da sua natureza na América Latina, e fiquei tão feliz de ver vocês promovendo projetos, né, de educação livre. Eu acho que quando a gente trabalha pelo mesmo propósito, não existe concorrência, só existe colaboração. Hoje em dia, a empresa que eu lidero se chama Aerolito, que é um laboratório de estudos de futuro. Aconteceu muita coisa legal na minha vida. Uma das mais legais foi esse livro aqui. Eu não sei quem já leu esse livro, mas eu recomendo sempre esse livro, que ele mostra 9 empresas, 9 organizações do Brasil que têm modelos de negócio disruptivos.
Porque quando a gente faz palestras de futuro, de inovação, a gente pega cases da Coreia, da China, de Israel, do Vale do Silício, e aí a burocracia é diferente, a economia é diferente, a loucura é outra, né? E a gente talvez queira replicar modelos internacionais num contexto local, e muitas vezes o que a gente está fazendo é se permitindo, permitindo a colonização intelectual. Muitas vezes isso é só um mecanismo de colonização intelectual. Eu acho que a gente tem que ter orgulho das coisas que a gente faz aqui, com a nossa economia, com as nossas idiosincrasias, e por que não olhar os exemplos que muitas vezes estão debaixo do nosso nariz. Muito nos orgulha estar nesse livro, que mostra 9 empresas da nova economia brasileira. Se vocês quiserem ver, o livro se chama Empreendedorismo Criativo, da Mariana Castro. Para mim, é uma das coisas mais legais que aconteceu na nossa vida. Sou autor, escrevi um livro sobre o futuro do trabalho, sou colunista também da Época Negócios, que é uma coisa nova na minha vida, sou professor, dou aula em vários organismos internacionais, né? Falaram da Singularity, sou com muito orgulho o membro do corpo docente da Singularity, dou aula na Universidade Hebraica de Jerusalém, num projeto chamado Transdisciplinary Innovation Program, e recentemente agora fui convidado para falar na Escola de Economia de Lisboa, a qual eu vou agora em outubro. Mas a tag que mais associa o meu nome é futurista. Futurista nada mais é do que um profissional que tenta entender o que vai acontecer ali na frente. Essa história começou em 2012, quando eu participei desse programa na Singularity, essa universidade da NASA e do Google, mas eu acho que tão perigoso quanto não estudar futuro nenhum é estudar um só. Ou a gente fica ignorante pelo desconhecimento, ou a gente fica ignorante pela doutrinação. Então, eu tentei fazer uma romaria nas escolas que eu achava mais legais, de inovação, de negócios, de tecnologia do mundo, fui investigando essas muitas visões, e essa curadoria deu o formato Aerolito, que é a empresa que eu toco hoje. Então, o que eu pretendo dividir com vocês é o que eu aprendi sobre a mudança. Foram muitas coisas que eu aprendi sobre a mudança. Nesse tempo aqui, eu vou tentar dividir algumas delas. A primeira coisa que eu gostaria de dividir, ou que eu aprendi sobre a mudança, é que a gente tem que entender a mudança. E entender, às vezes a gente entende racionalmente, mas compreender é quando a gente entende com o coração ou com o estômago. Então, eu costumo trazer alguns exemplos aqui para que a gente não entenda só com a cabeça. Não é entender o gráfico, não é entender o PowerPoint, é entender com o coração. Uma das empresas que eu ajudo, que tenho o maior orgulho de ajudar, é a divisão de foods de Unilever. E, com o tempo, a gente criou uma relação onde a gente se abastece, né, a gente abastece a equipe de foods com novidades, com disrupções, com novas tecnologias. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas que são sinais de mudança no mercado de alimentação. Tiago, mas por que você traz alimentação? Porque todo mundo come. Como todo mundo come, todo mundo entende o impacto. Porque se eu trouxesse de mercados muito específicos, fica mais difícil entender. Então, um sinal na mudança é a engenharia reversa de comida. Existe uma empresa que se propõe a fazer vinhos sem vinhos. O nome dela é Eva Labs. In 1976, this wine, a California Chardonnay, changed the face of the wine industry forever. In a blind taste test in France, against French wines, with French judges, this wine beat out all of the others and forever solidified the status of New World wines. Today, only a handful of these bottles remain, and if you can find one, they fetch well over $10,000 a piece. Soon they'll be lost to time forever. We can recreate bottles like this, or even digitally perfect our own, for a fraction of the cost of the originals. All food, and indeed all wine, is nothing but a collection of molecules. By analyzing the molecular profile of wines, we can rebuild those originals molecule by molecule. Então, a Eva Labs, o que eles se propõem a fazer? Eles pegam um vinho bem caro, eles decompõem o vinho, entendem molécula por molécula, aí eles refazem o vinho molécula por molécula, bem baratinho. Eu, que gosto de vinho, adoro. Mas quem produz vinho, será que está gostando? Talvez não. Mas provavelmente, se dá para fazer isso com vinho, dá para fazer com qualquer bebida. E se dá para fazer com qualquer bebida, dá para fazer com qualquer comida. Mas calma, que tem mais ingrediente nessa receita. Um dos ingredientes dessa receita são as receitas hackeadas. Esse aqui é um algoritmo chamado Pick-to-Recipe, onde você pega uma foto qualquer, você coloca no algoritmo e ele diz qual é a receita por trás.
Então, nesse caso, ele errou 3 ingredientes, mas a gente sabe pela curva exponencial que ano que vem ele erra 2, depois 1, depois não erra nada, depois ele começa, inclusive, a sugerir receitas melhores do que a própria receita que ele mostra aqui. Mas calma que tem mais ingrediente aqui para o nosso prato, que é substituição sensorial. Esse é um projeto experimental que a gente vai mostrar aqui, onde as pessoas colocam óculos de realidade virtual, colocam equipamentos na mandíbula, colocam odorizadores no ambiente e usam pinças com giroscópio. Então, elas conseguem comer uma comida super saudável, por exemplo, um cubo de alga, que é super fit, impresso em 3D, com gosto de chocolate ou com gosto de bacon. Agora a gente gostou, né? Chega de academia, vamos comer tudo bem fit, bem magrinho, bem saudável, com bastante sabor. Com sabor, inclusive, que a gente quiser, porque todo mundo sabe que olfato e paladar estão diretamente associados, todo mundo sabe que a comida fala através da imagem, então se eu enxergar a comida que está sendo traqueada pelo giroscópio, né, com a pinça de giroscópio, que tem um formato que me encanta e que tem o odor que faz eu ter um entendimento diferente, eu posso comer A e sentir gosto de B. Mas calma, tem mais ingrediente para essa receita, que são sensores para melhor entendimento de alimentação. Esse aqui é um sensor chamado SILE Sensor. Ele é como se fosse um scanner do valor nutricional de comidas. I'm Damien. And I'm Dror. I'm excited to introduce SILE. SILE is the first molecular sensor that fits in the palm of your hand. It scans the molecular fingerprint of an object and provides relevant instant information about its chemical makeup. You can use it to log the chemical fingerprint. Então é exatamente isso, é um scanner, uma coisinha tipo isso, que você coloca ali, você vai no supermercado, você coloca e ele diz, essa maçã tem tanto de gordura, tem tanto de nutrientes, tem tanto de calorias, tem tanto de whatever. E a primeira vez que eu vi isso aqui, eu disse, isso aqui é golpe, é impossível que isso funcione desse jeito, até que a gente comprou um, começou a usar. Eu vou mostrar um dos experimentos que a gente fez, a gente escaneou chocolate, então aqui está a tabela de valor nutricional que está na embalagem. À esquerda, vocês podem ver, deixa eu conferir qual é, a esquerda é a correspondente à embalagem do chocolate e a direita a nossa medição. Então, onde dizia que tinha 14 gramas de caloria, tinha 14,5 na nossa medição. 14 de açúcar, tinha 13,25. 8 de gordura, 8,25, 135 calorias, tinha 140. É perfeito? Não é. Mas vai ser. Ou talvez até já seja, porque quem trabalha com alimentação sabe que quando se faz chocolate, não se faz um chocolate e depois outro chocolate. É uma média, né? Um caldeirão de chocolate. Então, uma parte das barras pode ter mais açúcar, outra mais gordura e assim por diante. Mas calma, que a gente tem que pensar no seguinte. Esse scanner de alimentação que vai nos fazer, vai fazer com que a sociedade se alimente melhor, que a população se alimente melhor, que os nossos filhos se alimentem melhor, ele vai estar num lugar que antes não tinha câmera e agora tem. Antes não tinha GPS e agora tem. Antes não tinha um monte de app e agora tem. Esse sensor não vai ser um aparelho assim, ele vai estar no celular. Na verdade, ele já está. Remember how exciting a new phone used to be? Sure, smartphones keep getting better, but better isn't good enough. We want a phone with the power to change the way we live. Introducing the Changhong H2, the only phone with a material sensor that can scan and analyze physical objects. The H2's material sensor absorbs light reflected back from an object, breaks it down into a spectrum, and analyzes it to determine its chemical makeup. Every object has a unique molecular fingerprint. The H2 is the only phone that can read it. It brings the power of laboratory science to the everyday, revealing a world of information never accessible before. From the sweetness of a fruit off the shelf to biometrics from your biceps, the H2 gives us the ability to discover more. Now
now your phone can verify a product's authenticity and warn you if something's not right. It's a brand new way to experience the world and all the sweetness it has to offer. Então ele tem outras aplicações, como por exemplo, descobrir se um remédio está na validade ou não, ou descobrir, ou pegar e fazer uma medição da gordura corporal. Eu tenho autoestima baixa, não vou fazer, mas vocês aí do Rio de Janeiro que cuidam do corpo podem fazer todos os dias. Mas vamos adicionar mais um elemento à nossa receita aqui, que é o autoescaneamento, os indivíduos se autoescanearem para entender como é que é o melhor consumo, quais são os melhores alimentos que podem ter maior impacto ou menor impacto na nossa saúde. Existem um monte de testes, existem testes mais sofisticados, menos sofisticados. Eu gosto de contar esse teste aqui porque eu tive acesso a esse teste muito antes que a maioria das pessoas. Em 2012, eu escaneei meu DNA nesse kit que custa $150. Eu imagino que a maioria de vocês se sentiria confortável para fazer esse exame. É um exame de saliva que nos permite ter uma medicina personalizada. Eu tenho acesso a informações por ter feito em 2012 que se vocês fizerem hoje, vocês não vão ter. Então, o resultado do meu teste aqui é diferente do que se vocês fizerem hoje. Eu, Thiago, escaneei meu DNA, e quando eu escaneei meu DNA, ele disse o seguinte: Thiago, você tem 41,7 chances de desenvolver diabetes 2 contra 25,7 das outras pessoas que fizeram o teste. Você tem 21,4% de desenvolver câncer de próstata contra 17,8% do resto da galera. Então, eu comecei a identificar quais eram os meus inimigos reais e não os meus inimigos imaginários. Ele diz genes recessivos, ele diz quais doenças eu tenho alto risco, risco normal, quais são as drogas que reagem melhor ao meu corpo, num eventual acidente, por exemplo, se eu tiver que ir para uma emergência e os médicos tiverem acesso a esse exame aqui, eles sabem se eles têm que me dar a droga A, B ou C. E se eu tiver poucos minutos de vida, talvez isso seja determinante para que eu não venha a morrer. Ele vai dizendo tudo, exatamente como é todo o mapeamento, e é uma rede social virtual. Então, como as pessoas vão fazendo esse exame, isso aqui vira uma árvore genealógica. E virando uma árvore genealógica, eu vou descobrindo lá que a Regina Schmidt-Sutter é minha prima de 3º grau a sei lá quanto. E que a Thaís Mello é de 3º a 6º grau e assim por diante. Então, a gente vai mapeando quem são os nossos pares, e isso pode ser, por exemplo, muito útil numa eventual necessidade de transplante, né, por exemplo. Um dia eu estava tirando o print screen para dar uma palestra como essa, e quando eu fui tirar o print screen, eu fiquei surpreso, porque apareceu assim: Michael Jordan é o meu codinome ali na plataforma, você tem um irmão. E aí eu fiquei pensando que isso vai ter um grande impacto, por exemplo, como no programa do Ratinho, né, porque as pessoas vão começar a descobrir essas coisas não mais por programa de auditório, mas sim na tela do computador. De fato, o Diego é meu irmão, mas poderia, né, eu convivi a vida inteira com ele, é meu irmão de sangue, mas poderia não ser, eu poderia ter descoberto um irmão por aqui. Meu pai e minha mãe fizeram o mesmo exame, e vejam que interessante, né, ele diz assim, o meu pai não foi lá e disse, eu sou o pai do Thiago. O algoritmo identificou, né, o recorte genético identificou que ele era seu pai, previsto, né? Essa pessoa aqui é sua mãe, prevista. Então, esse aqui é uma maneira de saber que alimentos fazem melhor ou não. Por exemplo, eu sei que café me faz muito mal. E eu nunca tinha entendido por que café me deixava mal. Com esse exame, eu passei a entender. Quando a gente pega só essas 5 tecnologias, eu estou listando aqui só 5, eu poderia listar 50, 500 tecnologias, e a gente entende que elas um dia vão ficar muito baratas, e que um dia elas vão convergir, e que um dia vão ter outras tecnologias convergindo para se juntar a essas, a gente tem um potencial de ter uma grande disrupção no mercado de alimentação. Vocês concordam? Mas não só de alimentação, por exemplo, pode ter um grande impacto no mercado de academia, de medicina, de tudo. É esse o entendimento que a maioria dos profissionais hoje não tem, porque a gente foi educado a entender concorrência por hiperespecialização, por vertical. E não existe mais concorrência por vertical. Toda empresa de tecnologia é nosso concorrente transversal. Porque as grandes tecnologias impactam várias indústrias. Então, enquanto a gente olhar para o nosso quadrado, a gente não está vendo de onde vai vir o tiro. Óbvio que tudo isso aqui não vai ser amanhã, mas a gente precisa ter um radar, a gente precisa observar
para poder entender a mudança. Mas eu pergunto para vocês, ok, Thiago, eu não trabalho no mercado de alimentação, eu trabalho em outro mercado, eu trabalho em siderurgia, eu trabalho no mercado de produção de móveis, eu trabalho numa confecção de roupas. E o meu mercado? Essa é a questão. Quais são as tecnologias transversais que impactam todos os mercados? Eu trouxe duas aqui para vocês, que eu tenho convicção que impactam todos os mercados. A primeira é a Siren. Não sei se vocês conhecem a Siren. A Siren foi a tecnologia que me deixou mais zoado da cabeça nos últimos tempos. Eu vou botar o vídeo e aí depois eu processo ele. We're on the GDC show floor, and one of the first things we're seeing is a digital human. Say hello to Siren. Siren is a collaboration between Epic Games, Vicon, Tencent, Cubic Motion, and 3Lateral. These are companies that are coming together to make the Uncanny Valley even more uncanny. So what these teams have done is created a way for an actress's performance to be superimposed digitally onto someone else's face, basically. And it looks like the real person talking. Então, deixa eu explicar para vocês. Quando fizeram O Senhor dos Anéis, eles pegaram o Andy Serkis, aí botaram um capacete no Andy Serkis, que capturou todas as feições do Andy Serkis. Ele ficou imitando o personagem, o Gollum, imitou por um dia, por 2 dias, por semanas, por meses. Eles levaram para o computador, botaram cor, textura, sombra, luz, e aí que ele virou um personagem. Aqui é em tempo real. Quando é em tempo real, eu pergunto para vocês, por que se existe a Siren, a gente está aqui? Porque eu poderia estar em casa, de pijama, com esse capacete, gerando um avatar, e vocês poderiam estar em casa, de pijama, numa realidade virtual, vendo a palestra. Vocês concordam? Vocês entendem que este momento aqui, em breve, pode não existir por causa dessa tecnologia? Vocês entendem que toda reunião presencial pode não existir por causa dessa tecnologia? Que tudo que a gente diz, contato olho no olho, que às vezes é ruim por texto, mas quando a gente vê uma massa com corpo, com olho, com boca, com sorriso, pode ser substituído por isso, porque isso aqui vai reproduzir um avatar tão perfeito que eu não consiga dizer o que é humano e o que é virtual. Vocês conseguem entender o impacto disso em 5, 10, 15, 20 anos? Vocês conseguem entender que a maioria das universidades está preparando as pessoas para profissões que, de fato, como foi dito antes, não existem? Porque nenhuma universidade que eu conheço tem a cadeira Siren 1 ou Siren 2 ou Introdução a Siren. E deveria ter. Deixa eu mostrar uma outra tecnologia que para mim é super transversal. Se chama Pilot. Pilot é o primeiro fone de ouvido que se propõe a fazer tradução em tempo real. Então vamos ver o vídeo da tecnologia funcionando. I came up with the idea for a translator when I met a French girl. That's really where the story starts. I was on vacation and I met this girl. Elodie, put this in your ear. Je mets ça dans mon oreille? Yeah, put it in your ear. Comme ça? Yeah. Ok. Can you hear me in French? Pouvez-vous me entendre en français? Então é isso. E essa tecnologia não está lá na NASA. Sabe onde é que ela está? Aqui. Quem quiser usar essa tecnologia está aqui, na minha mão. Qualquer pessoa que quiser conversar comigo e por aventura não fala, a gente não fala a mesma língua, a gente não tem uma língua em comum, a gente pode conversar agora em tempo real. Então não existe mais concorrência local. Não existe mais colaboração local. A gente vai quebrar todas as barreiras que as línguas antes nos impediam de construir parcerias, de construir projetos, de construir negócios, por causa de uma tecnologia que é transversal, que afeta todos os mercados automaticamente. E óbvio que essa tecnologia aqui, quando a gente usa, é muito ruim. Mas daqui a 1 ano vai ser melhor. Daqui a 2 vai ser legal. Daqui a 5 vai ser ótima. Daqui a 10 a gente vai dizer como é que a gente não tinha isso em 2018. Então, gente, o meu primeiro papel aqui como provocador é nos convidar a entender a mudança. Entender mesmo a mudança, entender com profundidade a mudança, que a mudança, normalmente, ela tem um impacto maior, transversal, do que a gente foi educado a pensar. Minha segunda provocação é que a gente tem que tentar operar num modelo
que permita a mudança. Existem modelos de negócio, modelos empresariais, modelos de gestão, modelos de liderança que permitem menos mudança e alguns que permitem mais mudança. Esse é o assunto que eu mais tenho estudado, na verdade, e eu vim aqui dividir com vocês uma tese autoral de que hoje existem 3 economias. Existe a economia clássica, a economia digital e a economia pós-digital. Então, eu vou tirar um raio-x dessas 3 empresas e vou mostrar a radiografia delas aqui para vocês. Algumas são mais fáceis de entender, outras mais difíceis. Quem quiser entender melhor, fala comigo. Eu vou estar aqui pós-evento para a gente trocar ideia. Tá? Esse aqui é a radiografia de uma empresa clássica. Então, lá em cima a gente tem a alta cúpula, aqui no meio a gente tem o gerenciamento médio e aqui a força de trabalho. A alta cúpula decide para onde vai a empresa, para onde não vai, os rumos da empresa, a estratégia, os nortes. O gerenciamento médio pega essa visão e processa para a força de trabalho que faz a roda girar. Nessa linha azul, a gente vê os limites da organização. Aqui dentro é a empresa, aqui fora não é a empresa. Um modelo fácil de entender, talvez a nossa organização, inclusive, simule esse modelo aqui. Depois a gente tem um segundo modelo, que ainda é fácil de entender, e a gente já vê alguns exemplos da nova economia operando nesse modelo. Como é que ele funciona? A gente tem a linha roxa aqui são os limites da organização. Então, rapidamente, a gente já percebe que essa organização aqui, que esse modelo é menor que aquele outro. Porque ser grande não é métrica de sucesso na economia digital. Pelo contrário, ser grande é métrica de sucesso na economia clássica. Eu quero ter muita equipe, eu quero ter muito ativo imobilizado, eu quero ter muito faturamento. Essas são métricas da economia clássica. A economia digital se propõe a ser mais leve, mais distribuída, mais ágil, mais enxuta, e por isso menor. Então, a métrica de sucesso para esse tipo de organização. Se ela é menor, tem menos gente mandando. Ou seja, tem gente na liderança da empresa? Claro. O gerenciamento médio, tem gente? Evidente que tem gente, mas aqui, para fins didáticos, a gente começa a entender que boa parte é automatizada. Inteligência artificial, robótica, task routing. Task routing é como a distribuição de tarefas, né? E a força de trabalho fica fora da organização. Exemplos fáceis de entender, que até já foram trazidos. Motoristas de aplicativo, como Uber 99, Cabify, estão aqui. E hosts do Airbnb também estão aqui. Um exemplo conhecido, acho que muita gente fala disso. Agora, um modelo que pouca gente fala é o que eu considero pós-digital, que é esse aqui. E por ser um pouquinho mais complicado, eu vou me deter um pouquinho mais de tempo. Como é que é esse modelo aqui? Esse modelo tem alta cúpula? Sim e não. Já fica mais complexo de entender. Não é nem sim, nem não. É depende. É que nem na física quântica. Na física quântica, a gente tem que medir o fenômeno para saber se ele existe ou não existe, se ele é 0 ou 1. Aqui também, a gente vai ter que medir o fenômeno para saber se ele é 0 ou 1. E é por isso que eu chamo essas organizações aqui de quânticas, porque elas são virtualidades ou não. Existem lideranças? Talvez. São pessoas que começam a empresa e depois saem da empresa e deixam a empresa de legado para o mundo. Como assim, Thiago? Porque elas exploram no sentido positivo a empresa por um tempo e depois elas deixam como um presente para a humanidade. Mas aí quem fica gerindo a empresa? Como que essa camada aqui é gerida? Por tecnologia. Pode ser blockchain, uma tecnologia que foi apresentada aqui, podem ser vários outros processos de contratos inteligentes, pode ser muita coisa que já aparentemente, como é que é a tradução? Vence o blockchain ou é mais evoluído que o blockchain. E todas as pessoas, depois que os iniciadores saem do organismo, são plugs, são freelancers, são autônomos, são empreendedores, são profissionais liberais, deem o nome que quiser. O que se cria nesse modelo aqui é a verdadeira distribuição, né? Muita gente fala organização em rede. Na verdade, essas 3 organizações aqui são em rede. Rede é se tem conexão, é rede. A diferença é que aqui é mais centralizado, mais descentralizado, e aqui é mais distribuído. E quando a gente faz esse mapa aqui, a gente entende um negócio que muita gente pensa, mas pouca gente está conseguindo executar, que é a diferença entre empresa e ecossistema. A maioria das lideranças está focada na construção de empresas. E o movimento econômico e empresarial está migrando para a construção de ecossistemas. Então, se vocês me contratassem como consultor da empresa de vocês, a primeira coisa que eu diria para a liderança é assim: pare de construir empresa e comece a construir ecossistema. Mas como é que eu construo ecossistema? Bom, a gente teria uma outra palestra para falar disso. Mas lá em TGA, Teoria Geral da Administração, o que o pessoal está ensinando é construir empresa. E não tem a cadeira ecossistema 1, 2 ou 3, nem introdução ao ecossistema.
Inclusive, se perguntar para a maioria dos professores, eles vão dizer, what the fuck is ecosystem? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer nova economia, a velha economia, com terno de silício. Quando a gente analisa esses três aqui, a gente percebe que aqui a empresa é mais importante que o ecossistema. Que aqui, ecossistema e empresa começam a se equilibrar, né? O Uber precisa dos motoristas, assim como os motoristas precisam do Uber. Mas aqui, o ecossistema é mais importante que a empresa. Na verdade, a empresa é uma virtualidade, ela é quântica, como eu falei. Então, a gente está vendo um movimento claro de empresas para ecossistemas. E, se vocês querem ver um exemplo brasileiro disso, eu apresento para vocês a Paraty. Quem aqui conhece a Paraty com 2 Is? Paraty. Olha, muito bem. Ganhou a prova do líder, parabéns. Paraty é o YouTube sem YouTube. Vamos ver como é que ele funciona. Então, o que é Paraty? Paraty é basicamente um player de vídeo embedável. Se fosse para resumir numa frase, talvez o jeito mais palatável de se resumir seria falar que é um YouTube sem o YouTube no meio. Por quê? Porque é um player, você pode embedar no estado atual, ainda não está lançado, mas já está funcional. Você pode embedar ele no Twitter ou em qualquer blog, no Medium ou qualquer WordPress, qualquer página web. E através desse player você vai poder fazer upload de conteúdo, vídeos e escolher um modelo para distribuir ele, um modelo de monetização. Se você quer aceitar anúncios no seu vídeo, se você quer vender assinaturas através do seu vídeo, ou se você quer vender esse vídeo por pay-per-view. E aí você vai fazer seus experimentos e vai acabar achando seus modelos e ser capaz até de propor novos modelos mais para frente. Não entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque esses modelos são mais difíceis de entender. O importante de entender aqui é o que ele fala no final. A gente vai descobrir como é que é o modelo de monetização com o caminho. Eu abri várias empresas e me orgulho de dizer algo que para muita gente seria uma vergonha. Eu nunca fiz um business plan. Eu nem sei fazer business plan. Eu nunca fiz um Canvas, eu nem sei fazer o Canvas. Porque a maioria do novo empreendedorismo está sendo descoberto fazendo. Está sendo descoberto na prática. Há pouco a gente estava falando disso, né? O plano definitivo acontece no caminho. A maioria de nós foi educada a fazer um plano e seguir o plano. É como se o mundo do trabalho fosse uma cozinha e a gente só conseguisse cozinhar com receita. O mundo do trabalho, hoje em dia, em 2018, e cada vez mais, vai ser das pessoas que todos os dias chegam em casa, abrem a geladeira e cozinham com os ingredientes que tem. E todos os dias a gente vai abrir a geladeira e cozinhar com os ingredientes que tem e não mais com receita. Portanto, a maioria das empresas que está na economia clássica, eu imagino que alguns de vocês, talvez muitos de vocês estejam na economia clássica, eu acho que tem que fazer imediatamente um movimento para a economia digital, porque já que já está surgindo a economia pós-digital, eu mesmo estou fazendo organizações dentro do modelo pós-digital, o pulo vai ser muito maior, o gap vai ser muito maior, a distância vai ser muito maior. E só um exemplo, quando a gente quer engajar as novas gerações, a geração Y, a geração Z, e a gente convida para fazer parte de organismos clássicos, é muito mais difícil engajar. Eu, às vezes, vejo o RH, muitos RHs nos contratam e dizem assim, Tiago, a geração Y, a geração Z, não para quieta, né? Porque a gente tem um plano de carreira lindo para eles. Eu digo assim, é mesmo? Um plano de carreira de 50 anos? Para começar a treinar e chegar lá? Aí eu pergunto para o RH e digo, o que é lá? Que lá? Não existe lá. Toda vez que a gente pensa nesse lá, a gente está reproduzindo um modelo mental que nos ensinaram, mas que cada vez vai existir menos. Então, não é questão da geração Y ou geração Z não gostar de um determinado plano tradicional. É que o plano não faz mais sentido para uma geração que enxerga o mundo de outra forma. Então, não basta simplesmente aplicar uma fórmula digital ou pós-digital, porque os anticorpos atacam. Quanto mais clássico a gente é, mais anticorpos para a mudança tem. Eu tenho estudado um monte de modelo aqui, poderia falar de vários modelos, de Harvard, de Singularity, de MIT, modelos que a gente mesmo desenvolveu, esse aqui do Institute for the Future, esse aqui é um baseado na biomimética que a gente montou lá, mas não é o modelo que é importante, ou o modelo é importante também, mas só o modelo não é capaz de promover a mudança. Tem uma outra coisa que é tão ou mais importante para acontecer a mudança. E essa coisa se chama cultura. Cultura, quando eu estudei na Disney, eles me deram a melhor definição de cultura que eu já ouvi. Cultura é o que as pessoas fazem sem ninguém pedir. Então, se uma empresa tem cartão ponto e todo mundo é pontual, a gente não sabe se a galera é pontual. Tira o cartão ponto, aí vocês vão descobrir se a galera é pontual. Se o RH precisa promover atividades de integração pós-expediente, a gente não sabe se a galera é família. Tira a atividade
pós-expediente criada pela empresa, e a gente vai descobrir se o happy hour era natural ou não. Então, a gente só descobre cultura quando a gente observa o animal na savana. Cultura é o que as pessoas fazem sem ninguém pedir, sem ninguém estar com insegurança psicológica. E tem um entendimento aqui nosso que a mudança para o digital e para o pós-digital acontece menos por uma estratégia da liderança e mais pela cultura. Porque a liderança se reúne numa sala de ar-condicionado, com uma mesa linda de pedra preta, define um plano perfeito e aí diz, gente, vamos fazer, e sabe o que a cultura faz? Não faz. E a gente fica lá na nossa sala dizendo, a gente é foda. Desculpa o palavrão, eu falo palavrão, foda-se. A gente é foda. A gente é foda, a gente fez um puta plano, a gente é foda, a gente é foda, a gente é foda. E a cultura não está fazendo, não está nem aí. Agora contratamos a melhor máquina de cartão ponto. E a galera não quer usar o cartão ponto. Agora montamos o melhor plano de carreira. E a geração Y e Z não quer plano de carreira. Então não adianta a estratégia estar desalinhada com a cultura. A cultura muda a empresa mais do que a estratégia muitas vezes. E aí eu vou falar para vocês de um livro que me inspirou muito. Acho que quem já viu palestras minhas talvez já tenha ouvido esse capítulo aqui. É um livro que quando eu estudei lá nas Zappos, o Tony Hsieh, que é considerado um dos 10 CEOs mais inovadores do mundo, nos recomendou. Um livro chamado Liderança Tribal, brutalmente recomendado. Quem quiser ler, eu acho que ele só tem inglês, quem quiser ler, obviamente, né, acho que vai sair daí muito bem informado, mas quem não quiser ler, não se preocupe, porque eu vou explicar o livro em um slide. Aí vocês podem se exibir, tirar foto no Instagram e dizer, puta livro, mudou minha vida. Um slide, eu explico o livro. Vamos lá. O que esse livro diz? Esse livro diz que as nossas organizações têm 5 tribos, e que as tribos têm pesos dentro da organização. Então, eu vou dividir aqui quais são as tribos. Na esquerda são as tribos mais escassas, mais egoístas, e na direita as tribos mais abundantes, mais generosas. A primeira tribo das nossas empresas, que estão dentro das nossas empresas, é o membro desgarrado. Membro desgarrado. Não tem muito como explicar o membro desgarrado, a não ser dizer que assim, é um membro desgarrado. Não, assim, eu nunca achei uma definição muito boa para... Tem a galera, e tem a galera que está meio desgarrada ali. Aí o pessoal diz, Thiago, mas não dá para entender muito bem. Então eu crio uma metáfora, que essa metáfora ajuda a aumentar o grau de entendimento. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, um dia essa pessoa vai entrar com uma metralhadora que matar todo mundo, sumir e sair no Jornal Nacional? É essa pessoa. Quando eu falo isso, todo mundo ri, porque todo mundo sabe quem é a pessoa. Então, normalmente, nas nossas empresas, a gente tem ali uma galera que está, né, com um 38 na gaveta, só esperando pirar, e representa normalmente 2% das nossas organizações. Assim, tem a organização e essa galera meio desgarrada. A segunda tribo é a vítima apática. A vítima apática, eu gosto tanto da vítima apática. Vítima apática fala assim. Vítima apática se comunica assim com o mundo. Vamos ver se vocês reconhecem. Agora vocês vão ver os coleguinhas de vocês, vocês vão ver quem vocês são. Cuidado, viu? Cuidado, isso aqui é um espelho. A vítima apática fala assim, vocês têm tanta sorte, vocês têm tanta sorte, porque a minha vida é um inferno, meu chefe é um idiota, meus colegas são todos idiotas, meu computador está com a tecla S caindo, esse chão cheio de ácaro, essa parede pintada, minha mãe está com um problema, está devendo e está com dor no ciático e não sei o quê, minha vida... Não sei... A pessoa está sempre reclamando, sempre achando que ela é uma vítima. Ela se vitimiza porque vitimizada ela é importante. Quando a pessoa se vitimiza, ela muitas vezes coloca como culpado a empresa. E aí ela age de maneira passivo-agressiva, fudendo a empresa. Ela não pega e diz, empresa, eu vou te ferrar. Ela diz, não, eu vou te fuder aqui, no escondidinho aqui. Né? Aí o que ela faz? Ela vira um burocrata ou uma burocrata. Porque o burocrata ou burocrata, caso vocês não saibam, é quem está fudendo a empresa. De maneira passiva-agressiva. Não assim, não. Então o que essa pessoa faz? Eu preciso de uma coisa. Não dá, eu preciso de 8 laudas, 6 e-mails, 5 assinaturas, fudendo a empresa. É 6 e 1 eu preciso. Mas 6 e 1 não dá. Até 5h59 dá, 6 e 1 não dá. Caiu a caneta, desculpa, eu estou indo embora. Mas eu preciso falar com a pessoa. Mas a pessoa não pode agora. Porque... E a gente está sempre dando um jeito. Uma vez, eu conto essa história é real, não é história de palestra. Uma vez eu fui trocar dinheiro, eu tinha reais, queria trocar por dólares, eu cheguei numa casa de câmbio e disse, olha, eu queria trocar esses reais por dólares. E a pessoa falou assim, mais alguém querendo trocar dinheiro. Eu fiquei pensando, como assim? O que essa pessoa acha que eu vim fazer aqui? Pedir um China Box, né? Tipo, E é muito maluco, porque a gente está cercado de vítimas apáticas
1/4 das empresas são vítimas apáticas, pessoas que estão sempre bufando, sempre reclamando e sempre travando o sistema. Calma que tem mais. A próxima tribo são os guerreiros solitários. Ah, guerreiros solitários, esse a gente tem muitos amigos guerreiros solitários. Quem são os guerreiros solitários? São as pessoas que não importa o que tiver que fazer, não importa o que importar, elas vão escalar o Everest profissional. O que elas fazem? Elas mentem. Elas mandam e-mail e deletam, mandam e-mail e deletam. Elas vão para o café e ficam fazendo intriga, Game of Thrones, fazem Game of Thrones no cafezinho. Elas pegam e dizem, cada um com seus problemas, cada um com seus problemas. Essas pessoas não trabalham para a empresa. Essas pessoas trabalham para quem? Para elas mesmas. Elas não estão nem aí para a empresa. Se a empresa do lado oferecer a mesma proposta, com um ticket com 1 centavo a mais, ela vai dizer, eu tenho que pensar na minha carreira. Metade das nossas empresas são guerreiros solitários. Então, vocês aqui são a nata intelectual do Rio de Janeiro, vão fazer as contas. Metade das pessoas está trabalhando para si próprio. 1/4 está querendo foder a empresa. E 2% quer matar o resto dos legais que sobraram. Entretanto, se vocês estão aqui, eu consigo quase que atestar, eu faria assim uma aposta alta, que todos vocês nessa sala pertencem a uma das duas tribos. Porque se você, das últimas 2 tribos, porque senão vocês não estariam aqui, vocês vão entender por quê. A 4ª tribo é o orgulho tribal. Orgulho tribal. É a galera que fala assim, ó, a gente é do caralho. A gente é do caralho. A gente da Firjan aqui, ó, é do caralho. Eu visto a camiseta, olha essa puta casa, olha isso aqui, coisa linda, arquitetura foda. A gente é foda, nossa equipe é foda, nossa liderança é foda, a gente é muito foda, nosso site é lindo, eu amo essa empresa, a concorrência, mais ou menos. Então a gente tem entendimento que a nossa tribo é a melhor tribo, mas a tribo do lado é meia boca. É um bom pensamento, é um pensamento interessante, representa 22%, porém tem o estado da arte do pensamento tribal, cujo nome, eu acho que já diz tudo, o nome é Inocente Maravilhado. Inocente Maravilhado. O que a gente consegue pensar de alguém que é inocente e maravilhado? É aquelas pessoas que a gente diz assim, acho que está na Disney, acho que capitalismo é trabalhar num arco-íris, acho que todo mundo chega montado em unicórnio, né? Então, 98% olha para essa galera e diz, a galera se perdeu. Entretanto, eu acho que essa galera está vendo que os 98% não estão vendo, e eu vou explicar como é que essa galera pensa. Essa galera diz, a gente é incrível, nossa organização é incrível, nossa liderança é incrível, nossos colegas são incríveis, nosso produto é incrível, nosso serviço é incrível, mas a concorrência também é incrível. É uma galera que entendeu algo que na economia clássica não se fala, que é ninguém precisa perder para todo mundo ganhar. Vou repetir porque essa frase mudou a minha vida. Ninguém precisa perder para todo mundo ganhar. As pessoas falam de colaboratividade. O que é colaboratividade? Labore, trabalhar. Com o outro. Uma vez uma pessoa falou assim, eu sou muito colaborativo no departamento da minha empresa. Eu disse, porra, parabéns, funcionário do ano, hein? Porque ser colaborativo na sua empresa é obrigação. Ser colaborativo é olhar para o outro como você mesmo gostaria de ser observado. É olhar para o outro e construir parcerias, e construir pontes, e construir espaços, e construir coisas melhores que a gente constrói sozinho, e só 2% enxerga isso. Então, o nosso papel como lideranças é pegar as tribos mais egoístas e jogar para cá. Porque quando a gente joga para cá, que a gente consegue construir uma empresa verdadeiramente digital e verdadeiramente alinhada ao futuro. Então, a minha terceira dica aqui nesse storytelling aqui, é que a gente crie uma cultura que permita a mudança, e essa altura do campeonato, chegando no final da palestra, alguns de vocês devem estar pensando, eu não entendi porra nenhuma do que esse cara falou. Esse cara falou lá de comida, escaneamento de comida, aí depois falou de tribo, de cara, que papo é esse? Quem perdeu o sinal com a torre, vem comigo, vou recuperar vocês, finjam que vocês estavam atentos, que a gente explica a palestra. O futurista que mais me influenciou se chama Alvin Toffler, ele tem várias citações que a gente poderia destacar aqui, mas tem uma que eu gosto muito e que nos últimos tempos eu sofistiquei até o meu próprio entendimento sobre essa frase. O Alvin Toffler diz que os analfabetos do século XXI não são as pessoas que não sabem ler e escrever, mas os analfabetos do século XXI são as pessoas que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E aí, quando a gente lê essa frase rapidinho, a gente meio que diz, entendi. Calma, ansiosos, calma aí. Essa frase é mais profunda do que parece. Alvin Toffler, se estivesse vivo, a gente chegaria assim, Alvin, tem analfabeto no século XXI? Ele tem. É quem não sabe ler e escrever? Ele não.
Quem é, então? É quem não sabe. Aprender a aprender, aprender a desaprender e aprender a reaprender. Como assim? Pô, Alvin, eu sou uma pessoa conhecida, eu tenho milhares, milhões de fãs, seguidores no Instagram, eu estou na TV, eu estou na mídia, eu sou da alta sociedade, ele sabe aprender, desaprender e reaprender? Analfabeto. Aí uma outra pessoa pode dizer, mas Tiago, eu sou rico, mas não rico, eu sou muito rico. Tenho milhões, bilhões, eu tenho uma ilha com meu nome, minha família é tradicional, tem coisas, sabe aprender, desaprender e reaprender? Analfabeto. Aí a pessoa pode chegar e dizer assim, Tiago, eu sou o presidente do Brasil, assim. Nesse caso, eu acho que até faria sentido com a frase. Mas assim, sou, né, uma grande autoridade, e é isso, e aquilo. Sabe aprender, desaprender e aprender? Analfabeto. Então, as pessoas em 2018 estão se exibindo por métricas do passado. Métricas que não fazem mais sentido. Porque elas não aprenderam a desaprender, a reaprender. Por exemplo, quem é o milionário de 2018? É alguém que tem 1 milhão no banco? Não, é alguém que tem 1 milhão em impacto. O que é ser poderoso em 2018? Essa é aquela pessoa gangster que gera insegurança psicológica? Não, é quem permite que as outras pessoas se autoempoderem. Então, tudo que era métrica clássica, se liquefaz para novas métricas. E quem não entender isso, vai ser um analfabeto do século XXI. Quando as pessoas descobrem que eu trabalho com futurismo, acontecem 2 coisas. Eu vou em coquetel, as pessoas descobrem isso. Tem 2 fenômenos. O primeiro é que a pessoa tenta uma consultoria grátis. O cara trabalha com coxinha, assim, e diz, já, qual é o futuro da coxinha? Assim, eu digo, sei lá qual é o futuro da coxinha, né? Não, mas assim, como é que vai ser? A segunda coisa que as pessoas perguntam é assim, Tiago, o que eu faço com os meus filhos? Porque eu sou adulto, eu já tenho as minhas crenças, os meus dogmas, a minha carreira montada, mas e a próxima geração? Como é que eu preparo? Eles têm que aprender robótica, têm que aprender programação, têm que aprender mandarim? Eu digo, acho que não. Só tem que aprender 3 coisas. Aprender, desaprender e reaprender. Porque se a pessoa aprende a aprender, desaprender e reaprender, qualquer que seja o futuro, ela vai estar preparada. E aqui a gente entende a diferença entre quem tem medo do futuro e quem fica excitado com o futuro. Quem tem medo do futuro é o analfabeto. Porque essa pessoa pensa assim, eu só sei fazer uma coisa e eu vou fazer de tudo para conservar o sistema exatamente como ele está, porque eu não tenho capacidade de reaprender, portanto eu tenho que manter os mesmos problemas porque eu sei a solução. E as pessoas que se excitam com o futuro são as pessoas que são alfabetizadas, as pessoas que dizem assim, seja qual for o futuro, eu vou reaprender. E se eu tiver que aprender de novo, eu vou reaprender. E se eu tiver que desaprender, eu vou reaprender. E essa é a diferença básica da nossa sociedade hoje. Tem gente analfabeta se exibindo por métricas de sucesso que não fazem mais sentido e gente alfabetizada que precisaria, inclusive, ter mais espaço para nos inspirar. Não sei se vocês já pensaram sobre a palavra aprender. Aprender. Não prender. É desapegar. Tudo que nos ensinaram de economia clássica, tudo que nos ensinaram de administração clássica, tudo que nos ensinaram de liderança clássica, a gente tem que aprender, desprender, para desaprender, para reaprender. Se vocês quiserem, essa palestra inteira está à disposição de vocês a partir de amanhã. Então tem gente que já mandou agora um Instagram dizendo que Tiago, não instala, calma, é amanhã. Amanhã, nesse link, vocês podem mandar esse link para quem vocês quiserem, para quantas pessoas vocês quiserem, vocês podem usar isso em aula, em palestra, não quer citar, não cita, façam o que quiserem, conhecimento tem que ser compartilhado, e quanto mais conhecimento compartilhado, mais todos nós ganhamos, ninguém precisa perder para todo mundo ganhar. Pois então, chegando aqui no final, eu tenho uma última dica, que é vai lá e faz é um lema da minha vida, vai lá e faz é a gente abrir espaço para o pensamento, mas também abrir espaço para a ação. Quem muda o mundo não é só quem pensa, quem muda o mundo é quem pensa e faz. Os projetos que a gente admira, as biografias que a gente admira, são de pessoas que não ficaram só pensando, mas também fazendo. Então, a gente vai terminar aqui com um vídeo que traz mensagens que a gente considera inspiradoras, a gente montou esse clipe aqui. As mensagens são mensagens para quem gosta de aprender, desaprender e reaprender. Então, se vocês olharem uma mensagem aqui e se conectarem com alguma dessas mensagens, deu match, estamos junto.
Vamos lá, então. Peço para que vocês deem um ganhozinho no som e quando a gente terminar esse vídeo, a gente encerra aqui a nossa palestra. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu espero que nesse buffet de coisas que a gente falou, pelo menos uma ideia tenha servido para o dia a dia, para as organizações e para o futuro de vocês. Vamos lá. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. That you bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of the sand. Who wears around? Who wears around? Who wears around? Who wears around? She lives with a broken mind, a crackpot of styrene mind who just crumbles and burns. Used to do surgery for girls in the 80s, but gravity always wins. And he wears them out. He wears them out. He wears them out. She looks like a real thing. She tastes like a real thing. My fake plastic love. But I can't help the feeling. I could blow through the ceiling if I just stayed. And it wears me out. It wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time, all the time.
Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado de novo pelo convite. Foi um prazer mesmo. Devolvo, então, para a organização do evento. Valeu. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado.